Bom dia, seja muito bem-vindo ao canal aqui. Eu me chamo Anderson. Esse canal é pregando como os apóstolos pregavam, tá? É um canal de bênção para sua vida, um canal que vai fazer você chegar ao seu destino, e o seu destino é o céu. Esse canal foi feito, saiu do coração de Deus para te abençoar. Você aqui vai ser abençoado grandemente. Aqui eu vou te fazer um discípulo de Jesus, não um membro da minha religião. Eu não tenho uma religião. Os apóstolos de Jesus não tinham uma religião. Eles seguiam a um mestre, esse mestre se chama Jesus Cristo. Esse mesmo mestre, o qual eu sigo hoje, o qual você vai seguir também. Gostaria de deixar uma mensagem poderosa para você de um discípulo. Um discípulo amado por Jesus, um discípulo rico, porém não era um discípulo ali totalmente presente. Era um discípulo à distância, um discípulo que quando Jesus precisava, ele sempre estava disposto a servir Jesus. Você está disposto a servir Jesus Cristo? Você pode servir Jesus Cristo hoje de diversas maneiras. Você pode servir Jesus Cristo dentro de 4 paredes, dentro de um templo, mas você também pode seguir Jesus Cristo fazendo bem, ajudando o seu próximo. E a Bíblia fala que quando você faz o bem para alguém, ajuda seu próximo. Jesus falou que você está fazendo diretamente a Ele. E esse discípulo se chama José de Arimateia, um homem extremamente rico, extremamente devoto a Jesus Cristo. Você também pode ajudar a Jesus Cristo a me ajudando. Como você pode me ajudar? É simples, você pode me ajudar a se inscrevendo nesse canal, a deixando o seu like, a deixando um amém aqui nos comentários. Você pode ajudar a Jesus Cristo enviando um donativo para esse ministério. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, ou no primeiro comentário fixado, aqui tem um Pix do canal, né? Você pode doar voluntariamente, ajudar o seu próximo, porque o seu próximo é aquela pessoa que está precisando da sua ajuda. O próximo de Jesus, quando ele estava na cruz, quando ele morreu, o próximo dele foi José de Arimateia. José de Arimateia, ele tinha uma cova, um sepulcro virgem que nunca tinha sido usado. E ali ele doou, ele serviu Jesus Cristo com seu sepulcro. Então sirva a Jesus Cristo hoje, mandando uma mensagem para mim, mandando um donativo para mim, uma oferta voluntária para mim. Você pode, eu não tenho dinheiro, não tem problema, se inscreva nesse canal, porque aqui você vai ser abençoado. Abre sua Bíblia em Marcos capítulo 15, versículo 42 em diante, a sepultura de Jesus. E o texto de Marcos começa assim: e, chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Nós sabemos que os judeus, eles guardam o sábado, porque o sábado é um mandamento perpétuo para Deus e os judeus. Então hoje, quando você vê uma religião ou outra guardando o sábado, tipo os adventistas, não sendo judeu, é uma lástima, porque o sábado é uma representação de Deus para com os judeus, dos judeus para Deus. Entre os judeus e Deus
existem muitas alianças. Circuncisão, a guarda do sábado, por exemplo, o arco-íris, isso tudo é algo que Deus fez para os judeus. É a aliança entre judeus e Deus. Então, quando você usurpa isso, ou seja, eu sou gentil e guardo o sábado, eu estou usurpando algo que não é para mim. É uma aliança de Deus. E José de Arimateia, ele era judeu. Ele tinha por obrigação de guardar o sábado. Ele assim o fazia. Então, Jesus ele foi morto na sexta-feira, na véspera do sábado. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, ou seja, ele era um senador, só que ele era honrado. A Bíblia deixa claro isso, não importa se você for um político, você pode servir a Deus. Ele estava esperando o reino de Deus, mas a Bíblia nos mostra aqui que ele era um homem honrado. Ele esperava o reino de Deus, porque ele era salvo, ele servia Jesus Cristo. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Talvez se esse homem não fosse um homem honrado perante Deus e perante a sociedade, Pilatos talvez não iria permitir que ele liberasse o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José de Arimateia, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele. O depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam aonde o punham. Então José de Arimateia foi até Pilatos, o governador, o prefeito daquela cidade. Eu gostaria de pegar o corpo de Jesus para mim. E Pilatos perguntou ao centurião, ele realmente está morto, já tem muito tempo? Sim. Então permitiu. O discípulo oculto de Jesus pegou aquele homem morto, envolveu em um lençol. E muitos falam que esse lençol é o Santo Sudário. Mas é mentira, não é. Porque o Santo Sudário ele já foi datado com carbono 16 ou carbono 14, não sei. Cientificamente, esse sudário tem 500 anos. Então não é o sudário verdadeiro que envolveu Jesus, que José de Arimateia deu para Jesus. E esse discípulo, ele pegou esse corpo, envolveu e foi e colocou Jesus nesse sepulcro. Um sepulcro escavado na rocha. Ele pôs uma grande pedra. Esse homem serviu Jesus até no último dia de Jesus morto. Porque ele era um homem rico e honrado. Só que ele era honrado não somente perante Deus. Ele era honrado perante os judeus e perante os romanos também. Mas por que ele era honrado? Porque ele esperava o reino de Deus. Se você espera o reino de Deus, você tem que ser um homem honrado. Homem que não tem honra, não serve a Deus e não vai herdar o reino de Deus. Seja honrado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você não é um inscrito, já se inscreva agora. Se você já é um inscrito, deixe o seu like. E até o próximo vídeo.